tarde, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre teologia de vida, né? As mãos de mãos dadas com a filosofia, né? Eu comecei aqui dizendo que não tem uma filosofia de vida, mas sim uma teologia de vida, né? Mas uma teologia que anda de mãos dadas com a filosofia, coisa que aí depois da Idade Moderna a filosofia resolveu soltar as mãos da teologia. Então, a gente aí está falando sobre esse assunto, sobre essa grande questão de teologia e filosofia. Então, estamos aqui hoje para falar sobre a filosofia brasileira, segundo ponto. Primeiro foi filosofia brasileira no Brasil colônia, e agora vamos falar sobre a filosofia brasileira de uma maneira bem sucinta, no período imperial, no período do Império. Agora, no período do Império, diferente do Brasil colônia, quando nós falamos que a filosofia estava de mãos dadas com a teologia, até porque quem ensinava filosofia até o final da colônia, do período colonial, foram os padres jesuítas, né? E aí terminamos aí o período colonial passando o ensino da filosofia dos padres jesuítas, foram expulsos. Agora os professores seriam os maçons, né? Então, entrando aqui agora no Brasil, o Império, no primeiro Império ali, nós tivemos muita influência francesa. E aí vai surgir, nesse momento, o ecletismo. O que é o ecletismo, né? São teorias distintas, são posicionamentos distintos, até porque o posicionamento agora vai ficar mais acadêmico, e aí pessoas de renome, de formações diferentes, né, de formações diferenciadas vão estar trazendo seu parecer sobre as demais coisas. Aí nós vamos falar aqui no outro período, quando vai ser bem assim mesmo, né? Quem vai falar sobre as coisas vão ser aquelas pessoas que são formadas naquela determinada área, né? O médico, o jurista, o formado em direito, o próprio formado em filosofia, enfim. A gente começa aqui com uma influência francesa, né? Surgiu esse ecletismo, teorias distintas, já começou a soltar a mão da teologia, até por causa nós falamos no final do período colonial, surgiu aí a anti-escolástica, né? E a gente vê isso agora, esse ecletismo, que é fruto do racionalismo francês, de René Descartes, né? E do empirismo inglês de John Locke. Né? Isso aí é a primeira fase do Império. Logo depois nós temos o segundo reinado, né? Dom Pedro II, ali, a partir de Dom Pedro II, a influência que era francesa vai passar a ser uma influência alemã em Kant, né? E vai gerar um movimento chamado como Escola do Recife, né? Isso na Federal lá de Pernambuco, que é o polo, né? O polo florescedor do positivismo de Augusto Comte e John Stuart, né? Surge aí agora, nesse segundo período, a influência mais alemã, através de Kant, Immanuel Kant, não mais francesa ali do René Descartes, John Locke, o empirismo inglês. E os nomes, né, dos que são considerados filósofos nessa época, são muitos nomes mesmo. Eu peguei os nomes aqui mais importantes e o nome daqueles que eram realmente considerados filósofos. Não que era formado em medicina ou que era formado em direito, não. Homens que eram considerados filósofos daquela época, tá? E que estudavam mesmo a filosofia. Então, nós temos aí, nesse início do primeiro reinado, Frei Caneca, Padre Feijó, José Bonifácio, Pedro Américo, Antônio Pedro de Figueiredo, Carlos Mariano Galvão Bueno, José Soriano de Souza, Silvio Romero, Tobias Barreto, Raimundo Teixeira Mendes, Joaquim Nabuco. E aí eu pergunto para você, desses nomes que eu citei aqui agora, e dos nomes que eu citei lá no Brasil Colônia, vou repetir aqui, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Antônio Vieira,
A Matias Aires, que é brasileiro, e o maçom Manuel Arruda da Câmara. E aí entrando nesse novo período que eu citei aqui, né, os da Igreja Católica, Frei Caneca, Padre Feijó, e também o maçom José Bonifácio, né, grande expoente aí na independência do Brasil, Pedro Américo, esses nomes que eu citei para você. Talvez você conheça historicamente falando, né, como o José Bonifácio aí, que influenciou bastante a situação, o maçom, e o Frei Caneco, o Padre Feijó, José de Anchieta, que eu citei lá atrás, Antônio Vieira, esses homens que eu citei, historicamente, talvez você já ouviu falar no nome deles. Mas como filósofos, talvez você nunca tinha ouvido falar. E essa é a grande questão da filosofia brasileira. Você conhece o homem lá da Prússia, da Alemanha, Emmanuel Kant, você conhece René Descartes, francês, você conhece o inglês John Locke, você conhece Nietzsche, você conhece Bonhoeffer, você conhece Kierkegaard, né? Você conhece aí uma série de filósofos que nós citamos, aqueles nomes todos que nós citamos lá, da filosofia europeia, da Idade Média, da Idade... Os nomes da Idade Média você conhece como filósofo, nomes da Idade Moderna, nomes agora recentes você conhece, aqueles vários nomes que eu citei. Mas quando a gente entra na filosofia brasileira, os próprios brasileiros desconhecem esses nomes. Então, o cara sabe da Alemanha, lá do Nietzsche, né, grande expoente aí na filosofia, os grandes nomes da filosofia, Rousseau, né, tantos outros nomes que eu citei, os brasileiros conhecem, desse pessoal estrangeiro todo. Mas quando se trata da filosofia brasileira, dos filósofos brasileiros, que também tiveram grande impacto e relevância para a nossa filosofia, para o nosso país, a maioria dos brasileiros desconhece. Então, nós estudamos uma filosofia de nomes medievais, de nomes da antiga filosofia, de nomes da Idade Moderna, de nomes europeus, mas quando a gente estuda a filosofia, a própria filosofia, quando a gente vai tratar de diversos assuntos em diversas áreas, não se cita os nomes dos filósofos brasileiros. Por isso, o desconhecimento dos brasileiros com relação aos seus próprios filósofos brasileiros. Então, quem você conhece desse nome que eu citei? Provavelmente poucas pessoas conhecem esses nomes, mas os nomes dos estrangeiros, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar como filósofo. Então, a, a repercussão, o valor que é dado por brasileiros, dos próprios filósofos brasileiros, já é uma demanda a ser buscada. Brasileiro não lê os filósofos brasileiros. Dificilmente isso acontece. Então, é a situação da filosofia brasileira que acompanhou aí praticamente toda a caminhada europeia, né? Parece que ainda é uma colônia nessa área. Então, vale aqui suprir essa demanda e aproveitar a filosofia brasileira, os filósofos brasileiros, os acadêmicos brasileiros, poder entender a filosofia brasileira. E principalmente, que a gente tem levantado a bandeira que a gente tem levantado aqui, uma filosofia brasileira de mãos dadas com a teologia, principalmente a teologia de vida, que é o que eu tenho. Eu não tenho uma filosofia de vida, eu tenho uma teologia de vida. Eu não vivo numa era de incertezas, dúvidas e tudo mais. Eu vivo baseado em certezas da palavra de Deus, de certezas bíblicas e que, como recomendação que eu sempre cito aqui, lá do 900 a.C., quando nem o nome de filosofia existia, muito antes de Tales de Mileto, da filosofia antiga, Salomão, considerado um dos homens mais sábios do mundo, disse aqui, na palavra de Deus, ele disse, chama a sabedoria, não de sua amiga, como o termo diz, filosofia. Salomão já diz, não chama
Chama a filosofia de tua irmã e a prudência de tua parenta. Então, antes de se falar do amor à sabedoria, Salomão já dizia, ó, é o parente próximo, abraça a sabedoria. Então, a teologia nunca teve a intenção e nunca terá de soltar as mãos da filosofia. Então, é aproveitar essa demanda da filosofia brasileira andar de mãos dadas com a teologia e principalmente com a teologia de vida. Então, um abraço aí, Amanda Lima, Sidney Santos, Alexandre Amaral, Daniel Ferreira, Elias Valentim, Wesley, abração a vocês e no nosso próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a filosofia na República, a filosofia no tempo da República. Então, um grande abraço aí, até o nosso próximo encontro, fique com Deus, que você possa ter também aí, não uma filosofia de vida, mas uma teologia de vida.